salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso, com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! ESPN FC. Primeiro assunto do programa, desabafo. Pedro, muita gente falava, Pedro não fala nada, um monte de gente falando, tem que jogar aqui, tem que forçar a barra para sair, tem que ser negociado, tem que jogar no Palmeiras, tem que ficar no Flamengo. Aí o Pedro, depois de um tempão, falou. E ele disse isso numa entrevista ontem após o jogo para a Amazon Prime, o repórter Ricardo Lai. As pessoas querem ditar o que devo fazer. A carreira é minha, quem manda na minha carreira sou eu. Claro que não quero jogar poucos minutos, mas tenho conversado com o Paulo e no meio do ano a gente conversa. Vê o que é melhor. Olha aí, hein? Desabafo do Pedro, que ontem, depois de 13 jogos, voltou a marcar. Deixa eu rolar a bola aqui para os meus companheiros Mauro Naves e Oswaldo Pascoal, mas antes dos dois, o Paulo Souza falou, é isso, produção? Então vamos trazer o Mr. Paulo Souza daqui a pouquinho falando sobre o tema. Pascoal, bem-vindo, Pascoal! João, boa semana, você, Pascoal! Mauro. Daqui a pouco vai... Valeu. O Djalminha, quando ele jogava, a gente podia dizer que ele era um debochado também. Era muito debochado. Ele era debochado Extremamente também. debochado. Ele jogava e dava uns debochados. Eita, Djalminha era do ramo, hein? Era. E o pai dele... Também era. O pai dele jogou uma enormidade, para quem não sabe. Para mim, a dupla de zagueiros ideais do Palmeiras, Luiz Pereira e o pai do Djalminha, o Djalma Dias. Né? Por que dupla, hein, Pascoal? O Djalma Dias era um zagueiro abusado. Sensacional. Para quem viu que tem um pouco mais de idade, sabe como é que jogava. O pai do Djalminha era um abusado dentro da área. Não dava bico na bola, saia jogando, chamava atenção. Era um organizador. Ou seja, o Djalminha teve a quem puxar. Teve. Que beleza. Teve. Ô, João. Oi, pois não. Eu concordo plenamente com você. Comigo? Porque é o seguinte, todo mundo fala, o Pedro não vai se posicionar? O Flamengo não quer. E o Pedro não vai falar nada? Exato. O Pedro vai ficar até quando o Nessi não vai falar nada? Aí quando ele fala, aí todo mundo, não, tá vendo? Aí o Pedro tá falando demais. Porque ele só tomou uma decisão daquilo que ele viu que aconteceu com ele. Sim. Ele só se manifestou a respeito do acontecimento. E no meio do ano, volta a conversar. Por que não? A proposta do Palmeiras foi ruim? O Flamengo não quer, porque o Flamengo quer. Não. A proposta foi ótima. Espetacular. Palmeiras, para o mercado nacional. Extraordinária. Uma oferta extraordinária. A melhor da história do nosso Para futebol. o Pedro, um salário nível europeu para jogar no Palmeiras. Sim. Então, gente, a gente tem que refletir a respeito. Né? Eu sei que vai ter torcedor do Flamengo que vai dizer, tá vendo? Já estão os caras lá querendo tirar o Pedro do Flamengo. Não, ninguém está querendo tirar o Pedro do Flamengo. Quem refletiu a respeito foi o Pedro. E a gente só está repercutindo aquilo que uma repercussão do que aconteceu. Nosso ESPN FC. Primeiro assunto do programa, desabafo. Pedro, muita gente falava, Pedro não fala nada, um monte de gente falando, tem que jogar aqui, tem que forçar a barra para sair, tem que ser negociado, tem que jogar no Palmeiras, tem que ficar no Flamengo. Aí o Pedro, depois de um tempão, falou. E ele disse isso numa entrevista ontem após o jogo para a Amazon Prime, o repórter Ricardo Lai. As pessoas querem ditar o que devo fazer. A carreira é minha, quem manda na minha carreira sou eu. Claro que não quero jogar poucos minutos, mas tenho conversado com o Paulo e no meio do ano a gente conversa. Vê o que é melhor. Olha aí, hein? Desabafo do Pedro, que ontem, depois de 13 jogos, voltou a marcar. Deixa eu rolar a bola aqui para os meus companheiros Mauro Naves e Oswaldo Pascoal, mas antes dos dois, o Paulo Souza falou, é isso, produção? Então vamos trazer o Mr. Paulo Souza daqui a pouquinho falando sobre o tema. Pascoal, bem-vindo, Pascoal! João, boa semana, você, Pascoal! Mauro. Daqui a pouco vai... Valeu. O Djalminha, quando ele jogava, a gente podia dizer que ele era um debochado também. Era muito debochado. Ele era debochado Extremamente também. debochado. Ele jogava e dava uns debochados. Eita, Djalminha era do ramo, hein? Era. E o pai dele... Também era. O pai dele jogou uma enormidade, para quem não sabe. Para mim, a dupla de zagueiros ideais do Palmeiras, Luiz Pereira e o pai do Djalminha, o Djalma Dias. Né? Por que dupla, hein, Pascoal? O Djalma Dias era um zagueiro
zagueiro abusado. Sensacional. Para quem viu que tem um pouco mais de idade, sabe como é que jogava o pai do Djalminha. Era um abusado dentro da área. Não dava bico na bola, saia jogando, chamava atenção. Era um organizador, um cara... Ou seja, o Djalminha teve a quem puxar. Teve. Que beleza. Teve. Ô, João. Oi, pois não. Eu concordo plenamente com você. Comigo? Porque é o seguinte, todo mundo fala, o Pedro não vai se posicionar? O Flamengo não quer. E o Pedro não vai falar nada? Exato. O Pedro vai ficar até quando o Nessi não vai falar nada? Aí quando ele fala, aí todo mundo, não, tá vendo? Aí o Pedro tá falando demais. Porque ele só tomou uma decisão daquilo que ele viu que aconteceu com ele. Sim. Ele só se manifestou a respeito do acontecimento. E no meio do ano, volta a conversar. Por que não? A proposta do Palmeiras foi ruim? O Flamengo não quer, porque o Flamengo quer. Não. A proposta foi ótima. Espetacular. Para o mercado nacional. Extraordinária. A história do nosso Para o Pedro, um salário nível europeu para jogar no Palmeiras. Sim. Então, gente, a gente tem que refletir a respeito. Né? Eu sei que vai ter torcedor do Flamengo que vai dizer, tá vendo? Já estão os caras lá querendo tirar o Pedro do Flamengo. Não, ninguém está querendo tirar o Pedro do Flamengo. Quem refletiu a respeito foi o Pedro. E a gente só está repercutindo aquilo que... a repercussão do que aconteceu. Só está repercutindo. Apenas isso. O Pedro é talentoso? Muito. O Paulo Souza falou uma meia-verdade? Falou. Ele não falou a verdade inteira. E, aliás, o que atrapalha o futebol, atrapalha a vida de uma forma geral, não é a verdade e não é a mentira, é a meia-verdade. Não é que você vai num caminho de não ser nem verdade nem mentira, você vai na meia-verdade. Porque eu tenho dado minutos para ele jogar, porque... Aí, como eu sou fã do Romântico... Você é fã do Romântico? Eu sou fã do Romântico do Paulo. Agora fiquei fã também do treinador do Corinthians. Do Vitão? Do Vitão da Fiel. Agora arrumei mais um cara para ser fã, o Vitão. Então você é fã dos portugueses, treinadores? Por enquanto só desses três, né? O do Abel? Palmeiras, o do Corinthians e o do Flamengo. Sim. Vamos ver os outros ainda no desenvolvimento, né? E do JJ você também. O JJ. É o JJ. Não tem jeito de não ser, né, João? Perfeitamente. Aí, João, aí não tem jeito de não ser. Ele falou uma meia-verdade. Não, tem dado minutos, porque ele tem... Ele tem dado minutos, ele deu minutos sim pro Pedro. Claro que deu. Mas no Campeonato Carioca. Sim. A Vera, quando é pra valer, ele não entra. É verdade. Então, eu acho que ele desabafou. Eu quero jogar. Ali, tá implícito ali, dizendo assim, eu quero jogar. Rapaz, olha quem tá atrás de você. O filho de Djalma Dias. O Djalminha. Que pode falar pra gente, com a experiência que ele tem aí de jogador, de ex-jogador... como ele interpretou a declaração, o desabafo do Pedro. Bem-vindo, Djalma, ao nosso clube. Obrigado, João. Boa noite, João. Boa noite, Mauro. Boa noite, Pascoal. Forte. Ô, João, eu acho que essa história estava demorando, né? Já a ter um pronunciamento do Pedro, dar uma posição. Eu acho, assim, que normal dele estar insatisfeito. Eu acho que a declaração do Pedro, ela não... é direta para atingir ninguém, ele simplesmente colocou uma realidade, que ele não vem satisfeito com a situação dele e vai continuar se dedicando, vai continuar trabalhando, mas chegar ao meio do ano, ele ainda colocou bem claro, vê o que é melhor para todos, né? Porque, de repente, até para o Flamengo, não é tão interessante ter um jogador que foi investido um dinheiro alto e ele não joga. Eu concordo com o Pascoal, isso de dizer que ele recebe minutos, mas você entrar faltando 15 minutos, é óbvio, são minutos, mas não são aquele para a qualidade do Pedro, que eu acho que em qualquer equipe do Brasil ele teria os minutos que ele quer. E no Flamengo ele não vai acontecendo. Então, normal a declaração do Pedro, e agora é esperar chegar ao meio do ano para realmente sentar, conversar, porque assim, ele citou bem claro, o atleta tem seus objetivos, né, profissionais, e jogando pouco, é difícil de conseguir alcançar e conquistar seus objetivos. Perfeitamente. E agora vamos trazer aqui, antes da primeira participação do presidente Mauro Naves, o que disse Paulo Souza. Fala, Romântico. Bom, eu vou pegar em algumas palavras da sua pergunta. É como alguém falou. Ou seja, e parto do pressuposto, vocês analistas e críticos, então, tenho que lhes perguntar a eles. Em relação a nós, muito simples. Acho que tem jogado praticamente todos os jogos. Por isso, uns mais, outros menos, com mais minutos ou menos minutos. É um jogador que nós procuramos, como todos os outros,
lhe oferecer todas as condições para poder desenvolver o seu trabalho e para ajudar o Flamengo no máximo. E têm que estar prontos, como ele teve, como ele tem estado, de forma a poder nos ajudar. Muito bem. Mauro Naves, presidente. Bem-vindo, presidente. Boa semana, hein? Boa noite, João Guilherme, Pascoal, Djalminha. Um abraço enorme ao fã de esportes. Eu ouvi ele dizendo, Paulo, que ele tem jogado todos os jogos, o Pedro, uns mais, outros menos, todos os jogos. Não, um dia desses a gente trouxe aqui que nos últimos 5 jogos ele tinha jogado 34 minutos. Ele entra no finalzinho. 4 minutos contra o São Paulo e tal. É diferente, muito diferente. Acho até que quando joga 90, como foi a última vez agora, não se mostrou o Pedro que deveria também. Sim, uma coisa está incomodando ele. Ele não... Jogo aí, desculpa, o Altos, com todo respeito. A justificativa é a seguinte, se ele joga nos últimos 5 jogos, ele entrou 4 minutos contra um, 5 minutos contra o outro, 10 minutos contra o outro, ele vai chegar no jogo inteiro, ele não vai estar preparado para os 90 minutos. E parecia isso mesmo, parecia que ele estava até sem ritmo, curioso assim. Mas, enfim, que se ele estivesse voando como ele estava antes da convocação para a Olimpíada, que eu acho que começa ali todo o problema. Concordo com você. Começa concordo ali. Com se você. estivesse voando, o jogo de ontem era para meter 3, 4 gols. Pá. Ele é bom mesmo. Agora, tinha uma pergunta ali, se preocupa ou tranquiliza a torcida. Não sei, quando ele diz vamos conversar, ou seja, não dá para ele falar eu vou jogar. Eu quero jogar é uma coisa. Me põe no time e o cara não vai pôr. Tá certo que é o Gabigol. Sim. Houve uma promessa, eu acho que assim, por isso a gente queria muito essa resposta do Pedro, porque vem num processo, acho que não é uma coisa nem outra. Começou lá com a Olimpíada, tal, aí volta. Bom, aí chega janeiro, muda o técnico, o Paulo chegou a, não é nem insinuar, não, quase deixar muito claro que era possível sim jogar Gabigol e Pedro. Ele pensava nisso. Ele pensava que nos dois e tal. Aí teve um mêsinho ali e tal, vem o jogo mais importante daquele início todo, que era Supercopa. Atlético Mineiro. Ele não entrou nem um minuto Não no entrou. Jogo. Aí ele fala, pô, então não estou nos planos desse técnico, como ele disse que no jogo a Vera não entrou, né? Não entrou. Aí, enfim, e aí fica todo mundo, fica a gente. Eu falo todo mundo, é o torcedor, é a gente, ex-jogadores dando opinião, ele tem que sair, não sei o que. Acho que também isso... Acho que ele deu recado muito para essa galera também. Deu. Tem que sair, tem que forçar a barra para sair e tal. Sai, você vai jogar, se você tivesse em outro clube, a seleção era garantida. Toda essa história. E aí ele resolveu falar, deixa que eu cuide da minha vida. Sim. Agora, mostra que assim, ele é novo ainda, 25 anos, 24, não sei. 24 anos. Que jogou a Olimpíada e tal. Ele tinha idade o ano passado para a Olimpíada, 24. No máximo teria feito 25 agora. E aí, ele tem muito tempo para jogar, mas ele queria. Acho que esse ano ele já perdeu. Eu acho que isso também passou a incomodar quando o Tite arrumou um outro centroavante. Matheus Cunha. Ele não foi para a Olimpíada e deu oportunidade para o outro ser... Não que vai ser titular da seleção, nem seria o Pedro e nem será o Matheus. Mas é um cara que o Tite arrumou. Olha, se eu precisar de um cara fixo ali, de área, eu tenho um. Então, tudo isso, claro que os amigos devem conversar com o Pedro, e o Pedro vai refletindo sobre isso. Pô, não fui, tá bom e tal, mas agora eu acho que eu já perdi uma chance. Então, independente, acho muito difícil assim, ele tem, mesmo que ele resolva mudar de clube de janeiro, se for lá no exterior, ele vai jogar só em setembro, tá muito em cima da hora. Sim. Se for um time daqui, acho que sobre isso já vai. Mas ele tá certo, e aí a gente, como disse o Pascoal, estava esperando por essa declaração, deixa comigo que eu resolvo isso. Deu a entender que se o Gabigol não sair, aí ele vai querer sair. No meio do ano a gente conversa. Essa história de meio do ano não conversa, porque aí eu vou esperar. Será que o Gabigol vai ter uma proposta boa e vai querer? Essa? Pode aparecer. Se não sair, pode aparecer. E se não aparecer, aí ele vai querer sair, porque ele vai ver que não vão jogar os dois. E ele quer jogar, mas lá não vai dar. O cara não vai colocar ele na marra porque ele quer jogar. O titular, repito, é o Gabigol. Eu vou tirar o Bruno Henrique. Não, com os dois parece que não é o bem o esquema Agora, uma colocação para os 3 companheiros aqui.